Bom dia, paz. Vamos à mensagem para hoje no nosso Bom Dia com a Palavra. Começar o dia aqui meditando à luz da Palavra do Senhor é maravilhoso, né? Quero ler para os irmãos o que está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Meu Deus, que palavra! Que palavra! Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas nós encontramos e quantas vezes nós somos assim? Meros repetidores da palavra de Deus. Entendam que é muito importante, é claro e evidente, você ler a palavra do Senhor. Quanto mais você ler a palavra do Senhor, melhor. Não há forma de melhor aproveitar o tempo do que fazer a leitura da palavra do Senhor. Mas mais importante do que a quantidade que você lê, é como você lê. É como você entende e como você aplica isso. Está entendendo o que eu estou falando? Quantas são as pessoas que são meros repetidores de versículos? Decoraram versículos e os repetem a todo tempo, mas não entendem e principalmente não vivem o que diz a palavra. Repetir não é difícil. Até um papagaio repete, basta ensiná-lo e que ele diz várias e várias frases. Não é assim? Um papagaio não repete o que ensinamos? Mas ele não sabe o que faz. Ele não entende o que faz. Nós não podemos ser assim. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso consolador, o nosso conselheiro, o Espírito Santo de Deus nos ajudando, o Paráclito, nos ajudando a entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. A partir do momento que as pessoas leem a palavra de Deus e começam a repeti-la, e não entendem, nem mesmo procuram entender o que estão lendo, e principalmente ver o que está lendo, não adianta nada. A pessoa que lê a Bíblia, mas que não ama o seu irmão como deveria amar, é um simples repetidor de palavras. Aquele que lê a palavra e que deseja a morte do ímpio, é apenas um leitor da palavra, apenas um repetidor de versículos. Aquele que não crê na recuperação do ser humano, seja ele quem for, que não crê na conversão de um ser humano, seja ele quem for, não importa o quanto ele errou, o quanto a vida dele foi errada, se você não crê na recuperação dele, na conversão dele, você é apenas mais um repetidor de palavras. E quantos repetidores, quantos papagaios tem por aí, né? Quanta gente repetindo, se exibindo, se mostrando leitor da palavra, né? Se vangloriando de conhecer a palavra, mas não perde a oportunidade de julgar alguém, de humilhar a outro, deixa de amar as pessoas. Esses são apenas meros repetidores da palavra de Deus. Então a questão, como eu já disse, não é o quanto da Bíblia você lê ou decorou, mas a forma que você lê a Bíblia. Nós temos assistido faz tempo tanta gente se vangloriando de quantas vezes leu a Bíblia inteira, né? Ah, eu li a Bíblia tantas vezes inteira. Mas aí é só você conversar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais essa pessoa, que ela vai revelar uma ignorância trágica da palavra de Deus. Melhor seria se ela lesse um versículo e entendesse ele, né? Amando a palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus para viver o que diz a palavra. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos ajudando, não só a memorizar a palavra, o que é muito importante, né?
saber o que diz a palavra, mas não ficar apenas repetindo. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a entender que o mais importante é como nós entendemos o que estamos lendo na preciosa palavra do Senhor. A dica desta manhã é, ao ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo de Deus, o seu conselheiro, para que o ajude a entender, que o guie, que o faça viver o que você está lendo naquele momento. Que você não seja só um repetidor. É melhor viver um único versículo da Bíblia do que recitar um capítulo inteiro e não entender o que está falando. Entende isso? Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés. Que a palavra do Senhor tome o seu coração de tal forma que, quando ao abrir a boca, você abençoe alguém. Você oriente alguém, você exorte alguém, ao invés de julgá-lo, ao invés de manipulá-lo, ao invés de humilhar, ao invés de condenar alguém, que você seja uma bênção na vida dessa pessoa, porque você, muito mais do que um leitor, é alguém que procura viver a palavra de Deus. A palavra que é lâmpada para os nossos pés e é vida para os que creem. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, abra o nosso entendimento para as preciosas verdades da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.